O presidente Donald Trump assinou uma ordem nesta sexta-feira autorizando o Pentágono a empregar força militar contra determinados cartéis de drogas latino-americanos classificados por sua administração como organizações terroristas. Você sabe o que isso significa, não sabe? Distribuidora de combustível investigada por ligação com o PCC tem contrato com a Presidência da República e ministérios. Isso não é brincadeira. Isso aqui é dinheiro público diretamente financiando o PCC. Cara, nós vamos ter que fazer uma CPMI, não tem cabimento. Meus amigos e amigas, prestem atenção, porque o Brasil está entrando numa enrascada gigantesca. Quando um país deixa de ser governado e passa a ser controlado por facções criminosas e por ministros togados que se acham deuses, a nação vira um território sem dono. E eu pergunto a você, será que alguém acredita mesmo que os Estados Unidos, que nunca respeitaram a soberania de ninguém, vão olhar para o Brasil, que está tomado por corruptos, e simplesmente cruzar os braços? A história nos mostra o contrário, porque eles derrubaram Saddam Hussein no Iraque, entraram no Afeganistão para enfrentar o Talibã, se meteram no Vietnã para conter o comunismo e agora estão cercando a Venezuela com porta-aviões e tanques de guerras para dar um fim em Nicolás Maduro. Isso não é teoria de conspiração, gente, é fato. Quando a Casa Branca escolhe o alvo, quem estiver na lista, que se prepare. E o Brasil já entrou no radar, porque virou vitrine do crime organizado e da ditadura da Toga de Moraes. Junto com o governo Lula, que anda de braços dados com facções que mandam mais do que prefeitos em muitas cidades brasileiras. Hoje quase um terço da nossa população vive sob a sombra de facções. O povo não tem liberdade, virou refém do tráfico, da corrupção e de juízes que se acham donos da democracia. E quando o país chega a esse ponto, nesse estado, é terreno fértil para a intervenção estrangeira. E Trump não costuma engolir desaforo, porque ele já percebeu que esse circo armado no Brasil virou ameaça para toda a América. Não vai custar nada ele responder com força, porque nem a lei Magnitsky mete medo naqueles que estão de toga ou no governo do Brasil. O pavio para uma intervenção pode ser exatamente essa mistura explosiva de crime organizado, comunismo e ditadura togada. Se os Estados Unidos decidirem agir, não vai ter choro nem vela, porque o mundo inteiro já sabe que Lula e sua turma entregaram o Brasil de bandeja. Gente, esse vídeo está fortíssimo, porque nós sabemos que o governo está aliado com facções engravatadas. O nível da podridão está sendo escancarada e o crime organizado já ultrapassou os muros e se alojou dentro do Palácio do Planalto. Então, antes de eu mostrar tudo isso para você, por favor, eu te peço, apoie esse canal deixando o teu joinha. Taca o like agora mesmo. Taca o like para que esse vídeo não seja enterrado e alcance o máximo de pessoas possível, porque a verdade deve ser revelada e o que eles querem é silêncio. Então se inscreva aqui, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo, deixe o joinha e sem mais enrolação, bora para esse vídeo. Meus amigos, o vínculo do Partido das Trevas com o crime organizado não é novidade, isso é história antiga. Desde os anos 80, essa turma aparece metida até o pescoço com guerrilheiros, traficantes, as Farc, o PCC, Comando Vermelho e outras facções que hoje mandam em boa parte do país. A diferença é que agora eles nem tentam mais disfarçar. Vocês lembram da Lava Jato, quando vieram à tona aquelas conversas chocantes mostrando como o PT se misturava com o submundo do crime e com toda a podridão do sistema? Pois bem, parece que nada mudou, só afundou ainda mais. Quer um exemplo? Flávio Dino, um dos nomes mais fortes desse governo, aparece andando em comunidades do Rio de Janeiro como se estivesse visitando a casa de um compadre, sem escolta, como quem conhece bem o terreno. Isso não é estranho para você? Porque para mim é sinal de proximidade demais com gente perigosa. E não ficou só nisso, tivemos também a chamada Dama do Tráfico, recebida com toda a pompa em Brasília, dentro do Ministério da Justiça, com passagens de hotel bancadas pelo dinheiro público, dinheiro que sai do seu bolso e sai do meu bolso para sustentar gente ligada ao crime. Esse é o retrato do Brasil atual. Facções que antes mandavam apenas nas ruas, hoje circulam pelos corredores do poder como se fossem autoridades. E aí volta à memória aqueles diálogos cabulosos, porque o que estamos vendo hoje cheira a conchavo, acordo e pacto com o pior tipo de gente que existe. Lembra da última operação da Polícia Federal? Com mais de 100 agentes na rua, dezenas de mandatos de prisão e centenas de busca, o resultado foi um retrato podre do Brasil real. Facções criminosas com braços dentro de bancos
privados e atuando diretamente no mercado financeiro. E não é qualquer banco, os mesmos que já financiaram campanhas do PT e os mesmos que dão suporte políticos há décadas e que sempre estiveram ao lado de Lula e da esquerda. E o que é pior é que para esse tipo de gente, o lado certo nunca vale a pena. O sistema premia quem joga sujo. É como se o lucro tivesse cheiro de sangue, mas isso não importa para eles. O que interessa é estar agarrado no poder, mesmo que esse poder seja corrupto, comunista e aliado da bandidagem. Beleza. Aí sai uma notícia hoje no O Globo e me apareceu essa matéria. Distribuidora de combustível investigada por ligação com o PCC tem contrato com a Presidência da República e ministérios. Isso não é brincadeira. Isso aqui é dinheiro público diretamente financiando o PCC. Redisol Fuel, distribuidora, soma 424 milhões em contratos públicos. Abastece veículos e aviões da Presidência da República, ou seja, o presidente da República viaja por aí financiando o PCC. A Ministério da Fazenda, Defesa e Saúde, passando pela PM do Rio de Janeiro, é claro. Não tem como você ter facção criminosa sem estar ligada com o Rio de Janeiro. No total, possui pelo menos 26 contratos ativos com prefeituras estatais e forças de segurança. O PCC, cara. Força de Segurança financiando o PCC. Vamos lá, contratos entre 1 e 5 anos. Aí você vai ler aqui, ó. Cadê? Aqui. Essa aqui, ó. Entre os contratos mais relevantes da Redisol estão, vamos lá, Presidência da República no valor de 3,1 milhões para abastecimento de combustível dos veículos da Presidência e das residências oficiais. Olha que loucura, gente. Descobre que não só isso. Quem financia o PCC e o Comando Vermelho é o próprio presidente da República, o Lula. Aí vem aqui, contrato da PM e aí vamos continuando, ó. Comando da Aeronáutica no valor de 154 milhões, querosene de aviação. Tá. Ah, e outra coisa, o governo já não tem nem dinheiro mais para querosene de aviação, tanto é que os aviões da FAB tá tudo no chão, os ministros do STF estão sendo obrigados a sofrer a tortura de viajar com pessoas comuns. Tanto é que o Flávio Dino foi questionado no avião ali e já indiciou a mulher esses dias para trás. Ministro da Fazenda no valor de 1,31 milhões e Ministério da Fazenda... Esse aqui é o Haddad, tá? O Haddad tá financiando o PCC. Meu Deus do céu. O Haddad que fez um videozinho, ele e o Lula, jogando para cima do Nicolas Ferreira, por causa daquele vídeo que Nicolas ajudou o PCC. O Haddad está financiando o PCC. E é isso que revolta. Aqueles que deveriam defender a lei se misturam com quem a destrói. O mercado financeiro, que já deveria proteger a economia, hoje anda de mão dadas com facções e governos autoritários, porque sabe que é ali que estão os cofres cheios. O Brasil transformou num grande negócio para poucos e numa prisão para muitos. E o ciclo sempre se repete. Esse é o retrato de um país sequestrado onde o crime já não esconde mais nas sombras, mas ocupa espaço em instituições que deveriam defender a pátria. Isso mostra que o PCC não só cresceu, mas já se infiltrou dentro do regime lulista e suga o sangue da nação como parasita. Gente, olha só a vergonha estampada. O exército brasileiro, que deveria ser o guardião da pátria, aparece com um contrato assinado com uma fintech suspeita de ser braço financeiro do PCC. Isso mesmo. Enquanto o povo acredita que as forças armadas estão de prontidão contra o inimigo, na prática estavam contratando os serviços de uma empresa acusada de ser o banco paralelo da maior facção criminosa do Brasil. Isso é um absurdo. E se o PCC consegue chegar até o exército, significa que não há mais muralha de proteção. Significa que o país já está de joelhos. Isso não é falha, gente. Isso é infiltração planejada. E aqui entra outro ponto explosivo, porque o mundo inteiro está olhando para o Brasil como vitrine do crime. Trump, por exemplo, pode até não ser santo, mas não aceita desaforo. Ele já percebeu que essa mistura de comunismo com facção criminosa e ditadura de toga é uma ameaça para o continente. Para ele não custa nada mandar recado em forma de sanção.
em forma de bloqueio, ou até mesmo em forma de míssil, porque a lei Magnitsky, que deveria intimidar juízes togados e políticos corruptos, já mostrou que não funciona. E se os Estados Unidos enxergarem o Brasil como uma nova Venezuela, como um novo narco-estado, a reação não vai ser apenas diplomática. Quando a Casa Branca aponta o dedo, o próximo da fila que se... O presidente Donald Trump assinou uma ordem nesta sexta-feira autorizando o Pentágono a empregar força militar contra determinados cartéis de drogas latino-americanos classificados por sua administração como organizações terroristas. Você sabe o que isso significa, não sabe? Muito bem. A informação foi revelada pelo jornal The New York Times. A medida representa um passo inédito na ofensiva americana contra o narcotráfico transnacional, considerado uma ameaça direta à segurança nacional. A ordem autoriza o Departamento de Defesa a realizar operações militares direcionadas contra grupos atuantes PCC e o Comando Vermelho. Fontes do Pentágono confirmaram que operações seletivas já estão em planejamento, embora os detalhes permaneçam sob sigilo. Países da América Latina reagiram com preocupação, alegando risco de violação de soberania. Mas o governo americano defende que a ação é necessária para neutralizar ameaças externas e proteger cidadãos norte-americanos. Então é isso que vai acontecer. O exército americano, as forças armadas americanas vão entrar nos países para acabar com os cartéis, já que os países que reclamam de soberania não conseguem acabar com o crime organizado em seus próprios territórios. E aí, os Estados Unidos, com condições de dar uma contribuição muito grande nessa questão, não podem ficar atônitos, parados, vendo esses países que não conseguem controlar os seus crimes organizados, destruindo a vida de cidadãos americanos em território americano. Então, os caras vão agir como aconteceu no Iraque, quando entraram lá para pegar o Saddam Hussein, como entraram no Afeganistão para pegar o Osama Bin Laden. Vão agir. O nosso jornalista Sérgio Tavares, ele lançou o seu documentário em Portugal esta semana, e há uma peculiaridade. Neste documentário, ele fala não somente de um ministro falso juiz, dizendo que o nosso ministro sancionado é um psicopata, ele coloca dessa forma, mas ele vai além. Ele diz que o crime organizado no Brasil, ele tem braços e grande influência política. Bom, quando ele faz essa acusação, inclusive o filme será lançado amanhã em Orlando também, neste mesmo momento, quando o governo americano, que já vem acompanhando e já inclusive sondou o governo brasileiro sobre o PCC e o Comando Vermelho, sobre a classificação dessas duas organizações criminosas como terroristas, é óbvio que essa sinalização não vai dizer para as Forças Armadas americanas dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje vocês passam a investigar o que é o Comando Vermelho e o PCC. Claro que não. Já existe todo um sistema de inteligência da CIA, já existe todo um sistema de inteligência, inclusive com a utilização de satélites do Departamento de Defesa hoje, que estão integrados para essas operações que agora passam a ser autorizadas com a junção, como o Marco Rubio falou, de todo o estamento do secretário de Estado, secretário de Defesa e o secretário de Justiça. Ou seja, nós temos uma coligação agora que combate não somente os cartéis mexicanos, colombianos. Alguns desses grupos estiveram ligados à política no Brasil, nós sabemos disso, financiaram ali, as Farc financiaram o Foro de São Paulo, e vários dos governos na América Latina, durante uma determinada fase, receberam financiamentos, depois passaram a receber financiamentos do petróleo da Venezuela e depois até do BNDES brasileiro. Tudo isso é conhecido pelo Marco Rubio. Então, esses assuntos estão coligados. Não há nenhum tipo de inserção ou de intervenção militar americana prevista em territórios da América do Sul, do jeito que talvez alguns dos nossos assinantes, das pessoas que nos acompanham, pensem naquelas intervenções militares no estilo do que a gente viu no século passado. Vimos em Granada, vimos até mesmo no Panamá, até no Haiti. Não. Mas hoje em dia essas intervenções são muito mais sofisticadas. E não podemos esquecer que o governo da Argentina hoje é um governo que já considera a sua secretária Patrícia Bullrich, fez uma declaração essa semana que estará
considerando todo, ou envidará todos os esforços para tratar o PCC, o avanço do PCC sobre a Argentina como uma organização terrorista. Então você veja que o cerco está se fechando. Eu acho que o Sérgio, de certa maneira, fez uma denúncia internacional de que o crime organizado no Brasil ele tem um braço político muito forte, e isso, claro, talvez seja um dos assuntos que o Paulo Figueiredo e o próprio Eduardo Bolsonaro serão chamados para esclarecer qual é o nível de interligação e qual é a probabilidade do Congresso brasileiro achar uma solução. Não se engana, porque o Império Norte-Americano já percebeu que o Brasil virou refém de um sistema criminoso e corrupto, e se decidir intervir, não vai ter choro nem vela. E aí eu te pergunto, você é a favor da intervenção americana dentro do Brasil? Você quer mesmo que Trump faça um limpa dentro do Brasil, tire Bolsonaro da prisão e coloque ele novamente no governo? Porque pode ter certeza, se Bolsonaro entrar na próxima eleição, ele vai ganhar a eleição. E novamente o Brasil vai ser governado por um governo de direita. Então eu digo a vocês, por favor, não se calem. Ajude eu compartilhando esse vídeo, espalhando essa notícia, deixando o joinha para esse vídeo, porque cada like, cada inscrição, cada comentário é um tijolo contra esse sistema. E se cada um fizer a sua parte, a muralha deles começa a ruir. Não é hora de medo, é hora de coragem, não é hora de silêncio, é hora de gritar, porque se não for agora, se nós não tiver a ajuda dos Estados Unidos, pode ter certeza que estamos perdidos. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, inscreva-se aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!